Boa noite. Hoje é dia 27 de outubro de 2023, uma sexta-feira. Nós estamos aqui hoje para conversarmos sobre a Bíblia. A proposta, em princípio, é fazermos uma mesa redonda com um tema que, às vezes, as pessoas ainda têm alguma dúvida, né? E esse tema ele está baseado em Mateus 5:43, que é: amarás teu próximo e odiarás teu inimigo. Então, irmãos, nós somos uma igreja cristã, uma igreja evangélica. Nós temos um canal no YouTube, que é a Igreja de Interlagos. Temos também o nosso site, igrejadeInterlagos.com.br. Lá você vai encontrar um botão para entrar ao vivo na reunião. Temos cultos sexta-feira às 20 horas e temos cultos aos domingos, que é o culto da família, às 18 horas. Você está convidado. Então, hoje nós vamos conversar sobre esse assunto. Esse culto vai ficar gravado no nosso canal do YouTube. Se você gostar, passe para outras pessoas, reveja, anote os versículos que forem aqui comentados, que isso aí enriquece muito o seu aprendizado espiritual. Temos também o Facebook, Instagram. Nesse site, Igreja de Interlagos, você também pode mandar alguma dúvida, se quiser, no nosso Fale Conosco. Amém? Bom, eu vou pedir para o pastor Valdo fazer uma oração para a gente dar início a esse estudo, a essa mesa redonda, para que o Senhor possa nos abençoar. Amém? Amém. Bom, irmãos, vamos então nos achegarmos, né, em oração até o trono de Deus. Amém. Glorioso Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento, ó Pai, nós nos colocamos diante do Senhor para que a Tua vontade, o Teu poder, a Tua benignidade possa manifestar nesse momento, possa manifestar através deste estudo, que o Senhor possa estar nos ensinando, ministrando em nossas vidas a respeito do Teu amor, para que nós possamos compreender de uma forma profunda aquilo que o Senhor veio trazer para a humanidade, que até então era algo desconhecido, que é o Teu amor. Oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Então, eu vou fazer um preâmbulo de uns 20 minutos e depois eu, o pastor Valdo e o pastor Weber, nós vamos discutir o assunto com mais pessoalidade, né? Com as nossas experiências pessoais. Eu queria que o pastor Hélio passasse alguns versículos, que só para a gente ter como base, tá? Eu vou ler alguns versículos que têm muito a ver com esse tema, né? Amarás teu próximo e odiarás teu inimigo, né? Então, eu queria que o pastor Hélio abrisse em Romanos 12:17, porque a nossa vida, irmãos, pessoal, a nossa vida rotineira, cotidiana, a gente se presencia e sofre muitas injustiças, né? E a nossa tendência é ficar indignado e reagir, né? Então, Romanos 12:17. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens.
Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Essa história, irmãos, dizendo minha vingança, está se referindo a Jeová, está em Deuteronômio 32, 35. Né? Verso 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Por que eu quis fazer a introdução com essa passagem de Romanos 12, irmãos? Porque quando fala assim, enquanto tiver em você, da sua parte, vamos dizer assim, né? Tende paz com todos os homens. Aqui não está dizendo tende paz com todos os seus amigos, tende paz com todos os seus parentes, tende paz com todos os que você gosta, tende paz a todos os que são justos e finos e educados com você. Não está dizendo isso. Está dizendo assim, tende paz com todos os homens. Porque a nossa tendência, enquanto o velho homem, enquanto homem carnal, enquanto pessoa cheia de brio e cheia de justiça própria, é a gente ficar com muita raiva de quem nos maltrata. Né? É a gente pensar, eu não posso tolerar isso dessa pessoa. Né? Se indignar. E a gente vai ver que a vida do cristão não é bem assim, né? E isso, irmãos, é uma conquista que o cristão vai ter com a ajuda do Espírito Santo. Porque a natureza do homem é ser vingativo, irmãos. A natureza do homem não é perdoar, né? Então, inclusive, essa história, se tem inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber, isso aí está até escrito em Velho Testamento. Não precisa de abrir, pastor, mas está em Provérbios 25, 21, se alguém tiver oportunidade ou curiosidade depois de ver. E a Bíblia também, irmãos, é muito claro sobre o nosso juízo sobre outra pessoa, nosso julgamento sobre outra pessoa. Porque quanto mais menino é o cristão, eu não digo menino de idade, e sim de maturidade cristã, mais ele vai ficar com raiva, vai se sentir indignado, vai se sentir ultrajado, né? Vai se sentir injustiçado. E esses sentimentos, irmãos, nem sempre são bons, tá? A gente pode ter esses sentimentos com algumas situações, por exemplo, eu posso me indignar com o pecado, mas nunca me indignar com o pecador, né? Por quê? Deus ama a todos, e Deus nos amou quando eu era pecadora, ou quando eu estava no mundão, ou quando eu estava fazendo tudo de errado. Deus me amou, porque Ele me amou antes de todas as coisas. E como Deus me amou, quando eu fazia um monte de besteira, Deus ama aquela pessoa também que está me ultrajando, que está me indignando. Vocês entendem, irmãos? E se Deus ama aquela pessoa, como é que eu não vou amar? Né? Se eu tenho que ser imitador de Deus. Eu sei que o negócio é complicado. É só pela graça, é só pelo Espírito Santo. Porque num ambiente que a gente está, de agressão, um ambiente de guerra, inclusive, um ambiente de tendências políticas opostas, um ambiente de filhos que, de certa maneira, desrespeitam os pais, né? É difícil tudo isso, né? Então, a gente não pode ser reativo,
perante a situação. A gente tem que orar e buscar a Deus para saber como que a gente vai reagir àquela situação, àquela agressão. Porque quando uma pessoa é agredida, o automático é ela agredir também, né, irmãos? Tem uma história na Bíblia que eu não vou contar aqui, assim, eu não vou ler todos os versículos, eu só vou deixar a referência, que está em Gênesis 26, de 12 até o verso 32. O que é essa história, irmãos? Os filisteus, eles desde sempre, desde o longínquo lá do início, eles estão em Gênesis, eles têm luta com os judeus, né? E esses filisteus tinham um rei, um líder chamado Abimeleque. E esse Abimeleque ficou com inveja de Isaac, que Isaac era uma pessoa próspera, abençoada, ele cavava poço e o poço dava água, ele plantava, nascia os frutos, né? E existia até uma certa fome naquele ambiente. E Abimeleque, pela inveja que ele teve de Isaac, ele mandou Isaac para outro lado, né? E os poços ele entulhou de terra, obstruiu os poços, né? Que o pai do Isaac tinha deixado, né? Que Abraão tinha deixado os poços, né? Que Abraão, Isaac e Jacó. E Isaac foi para outro lado. E quando Isaac foi para outras terras, né? E só queria que o pastor abrisse aqui em Gênesis 26, 27, só para a gente acompanhar essa história, porque a história que eu comecei a contar é bem longa, são vários versículos, né? Gênesis 26, 27 fala assim: e disse-lhes Isaac, disse para os filisteus, né? Que vieste a mim, pois que vós me odiais e me repelistes de vós. E eles disseram-lhe: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos uma aliança contigo. Irmãos, ele estava propondo uma aliança. Talvez, se Isaac fosse uma pessoa vingativa, ele ia falar: não quero fazer aliança com vocês me expulsaram da minha terra, obstruíram os meus poços, e aquele tempo, irmãos, o poço era uma riqueza que a pessoa tinha, era uma questão de sobrevivência, né? Mas, o que Isaac fez? No verso 30, e fala assim, que Isaac, então, lhes fez um banquete, e comeram e beberam, e levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro depois, Depois os despediu Isaac, e despediram-se dele em paz. O que isso quer dizer, irmãos? Que Isaac não guardou ódio, nem vingança, né? Eu só quis contar essa história, apesar de estar no Velho Testamento, para vocês verem que aquela postura de Isaac em fazer um banquete, eles acabaram celebrando uma paz, que o outro já aproximou, mas Isaac poderia ter tido outro tipo de atitude, né? Mas a própria Bíblia fala, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É mais ou menos assim que fala. Se você quiser olhar depois, não precisa abrir, para você estar em Romanos 8, 28. Então, irmãos, porque às vezes a pessoa pensa que as coisas de Deus estão acontecendo com ela só quando está tudo bem, né? Às vezes, quando ela está em luta, ela pensa: não, isso não vem de Deus, eu devo estar em pecado, o diabo está se levantando contra mim. E, às vezes, irmãos, uma situação difícil, uma situação conflituosa, pode ser o meio de Deus estar querendo nos ensinar alguma coisa, né? A gente, na hora, fica chateado, fica bravo, fica
pensando, Deus não está vendo essa situação, né? Como isso está me chateando, Deus me abandonou nisso, o que será que está acontecendo? E vamos lembrar sempre de Romanos 8, 28, irmãos. Todas as coisas contribuem para o meu bem, porque eu amo a Deus, né? Mesmo que eu não entenda. Por exemplo, vocês lembram aquela história de José, do Egito? José foi perseguido pelos irmãos, pelos 10 irmãos, praticamente, com exceção de Benjamim, que era pequenininho, né? Eles enterraram não, jogaram ele no buraco, depois venderam para mercadores escravos, e José foi ser um expoente, um governador no Egito, na época de fome, né? E aí, como Israel, o povo de Israel estava passando muita necessidade, eles foram até o Egito. E agora, irmãos, eu vejo como é pertinho o Egito de Israel, é do lado. Israel é um país pequenininho, vocês veem lá, tem a faixa de Gaza, e as pessoas vão a pé, em algumas horas elas chegam no Egito. Aí eu fico pensando, irmãos, como é que Jeová fez o povo ficar andando volta, rodando 40 anos para chegar até a Terra Prometida? Olha, ele quis realmente que todos os que saíram lá do Egito morressem, porque não é longe, é perto. Mesmo que o povo andando devagar, tudo, em um mês eles chegavam lá. É uma coisa impressionante o que Jeová fez com aquele povo. Mas não é esse o nosso assunto, né? O nosso assunto é: temos que perdoar, temos que amar os nossos desafetos, né? José, ele foi para o Egito, os irmãos foram para o Egito e ele perdoou os irmãos. Ele poderia não ter perdoado, né? Então, o pastor Weber, esses dias, pregou sobre aquela passagem que está em Atos 26, 14, que fala assim: Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Eu só queria dar uma paradinha aqui, irmãos, porque quando a gente está odiando o nosso inimigo, a gente está recalcitrando contra os aguilhões. O que é recalcitrar? Recalcitrar, irmãos, ao pé da letra, lá em hebraico, seria dar coice. E aguilhões são espetos. Por quê? Eles usavam os espetos para espetar os bois teimosos, os bois preguiçosos. E aí, o que o boi preguiçoso e teimoso fazia? Começava a dar coice no espeto. E ele se feria, se machucava mais ainda. Né? Por isso que fala assim: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, é ficar dando coice no espeto, você vai se machucar mais. Então, irmãos, a gente tem que aprender as coisas de Deus. E qual que é a palavra hoje? Temos que amar os nossos inimigos, perdoar os nossos inimigos, saber ler aquela circunstância e pensar: olha, tá acontecendo, essa pessoa está fazendo tudo de mal para mim, mas Deus tem um propósito, eu não sei qual é, mas Deus tem um propósito. A primeira coisa, eu vou pedir ajuda do Espírito Santo para não odiar essa pessoa, né? Então, só para terminar aqui o meu preâmbulo, para dar oportunidade ao pastor Weber, pastor Evaldo falar, eu queria que o pastor Hélio abrisse em Mateus 5:43. Tá? Mateus 5:43. Só para a gente fechar aqui essa introdução. Mateus 5:43 fala assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Né? Então, Jesus está falando: olha, vocês ouviram? Antigamente, se falava assim: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo:
Amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que Deus ama a todos. O sol dele nasce sobre todos. A chuva, que é uma bênção, desce sobre todos. Verso 46. Porque se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Sabe por quê, irmãos? É tão fácil amar quem nos ama. É tão automático. Você não precisa ser cristão para fazer isso, né? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, irmãos, Jesus, ele focalizou isso de uma maneira bem ampla. E fala assim, olha, odiaste o inimigo? Não. Eu, porém, vos digo, ame o vosso inimigo. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai, porque o Pai ama. Se eu fizer isso, eu estou demonstrando amor. E, irmãos, isso não é fácil, não é automático. Nós temos que ter a ajuda do Espírito Santo, a ajuda de Deus Pai. Temos que ter uma transformação interna, porque, naturalmente, nós jamais iremos bendizer os que nos perseguem, né? Então, agora eu queria que o pastor Valdo e o pastor Weber abrissem as câmeras para a gente continuar a nossa conversa. Pastor Weber, pode falar, pastor Weber. Glórias ao Senhor Jesus, né? Que tema maravilhoso esse, né? Uma bênção. Eu tenho algo para falar sobre isso, uma experiência que eu tive, eu vou tentar resumir o máximo para não tomar muito tempo. Quando eu completei, eu tinha um pensamento comigo antes de me converter. Eu pensava assim, quando eu ficar mais velho, que eu não tiver mais, assim, mais força, eu vou começar a andar armado, com arma de fogo na fazenda, né? Como é que eu vou fazer aqui sem arma de fogo? Aí eu trabalhava lá na cidade e tudo. Aí o que aconteceu? Eu fui me convertir ao Senhor Jesus Cristo. Eu me converti ao Senhor e com pouco tempo esse negócio de arma saiu do meu coração. No entanto, até o dia de hoje eu não tenho arma aqui na fazenda, né? Aqui quem guarda a minha fazenda é o Espírito Santo. Então eu já invoquei, já pedi ao Senhor Jesus, o Espírito Santo, para cuidar das divisas aqui da minha fazenda, não deixar nada de ruim entrar aqui. Então, eu tenho várias experiências do poder de Deus, da proteção de Deus aqui comigo, que se eu for contar para os irmãos, eu acho que eu vou pegar... A palavra de Deus fala que são os livros, né? O mundo não vai comportar os livros. Então, eu acho que eu vou ter uma partezinha de livro aí para preencher esse mundo aí, né? Então, o que aconteceu? Bom, eu vim para a fazenda aqui e tudo, e eu levava um leite a 700 metros daqui, numa charrete com cavalo, para entregar para o caminhão, porque ele não vinha até aqui, eu tinha que levar lá na estrada. São 700 metros de distância. E tinha dois vizinhos aqui, um não combinava com o outro, eles viviam em guerra, esses vizinhos. E o que aconteceu? E um deles, antes de eu vir para cá, ele olhava o gado para mim aqui, olhava as coisas para mim aqui, antes de eu vir para cá. E quando eu já ia um belo dia levar o leite lá, quando eu levei o leite que eu entreguei, que eu voltei, estava o filho do dono desse terreno lá, que eu passava do lado da casa deles, estava o filho e o sobrinho com a foice na mão, me esperando.
E eles vieram para cima de mim com a foice. Falaram, que nós não queremos que fica passando aqui de charrete e tal, e com aquele negócio. Aí, na mesma hora, veio na minha cabeça, ô Jesus, mas como o senhor é bom, como o senhor é maravilhoso. Na mesma hora veio isso na minha mente. Falei, o senhor já imaginou se eu tivesse armado aqui agora? Só que a arma que o senhor me deu agora é o amor, eu amo essas pessoas. E eles falando assim, naquela nervosia, eu com esse pensamento, na maior alegria, mas vive a alegria que eu estava. Aí eles estavam pressionando com aquela foice e tal. Eu cheguei para eles e falei assim, aqui, vocês querem saber de uma coisa? Vocês não me conhecem, sabe quem eu sou? Falei assim, né, áspero com eles e tal. Aí eles ficaram, né, surpresos. Falei, vocês sabem quem eu sou? Vocês imaginam que eu sou? E antes disso, um dia o meu carro atrapalhou perto da casa deles, eles me roubaram a bateria do carro. E sempre querendo causar problema comigo, né? E eu orando para eles direto, eu passava em frente à casa deles, orava, todo dia eu passava em frente, né, fazia uma oração para Jesus, está abençoando o lar, está abençoando a família, está abençoando... Aí eu cheguei para eles e falei assim, você me conhece? Vocês me conhecem? Aqui, então eu vou falar para você quem eu sou um servo de Deus, eu sou um servo do Senhor Jesus Cristo, eu sou um cristão servo do Senhor Jesus Cristo, e vocês nem imaginam o quanto eu amo vocês. Aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês, todos os dias que eu passo aqui, eu oro por vocês. Antes de eu falar, oro por vocês, aquilo as coisas já foi caindo para o chão e virou aquele pranto. Eles começaram a chorar e não paravam de chorar. E eu fui falando para eles, falei, não, eu amo, todo dia que eu passo aqui, eu oro por vocês, agora vem cá, deixa eu orar por vocês, vem cá. Aí eles vieram assim, eu pus a mão na cabeça dos dois, orei repreendendo os demônios, orei, fiz uma oração, aquilo fogo desceu, né? Orei para eles e tudo. Aí eles saíram assim, glória a Deus, glorificando a Deus, largaram até as foices lá pro chão e foram embora, para casa, assim, eu peguei a minha charrete e vim embora. Depois desse dia, essa pessoa, eu fiz de tudo para levar ele para a igreja. Ele chamava Dirceu. Fiz de tudo, convidava ele para ir para a igreja, ele não podia me ver, ele vinha, pedia oração, eu fiz de tudo para levar ele para a igreja. Mas o negócio era tão complicado, irmãos, mas tão complicado, que deve ter uns 2 anos, esse moço se suicidou. Então, dá para perceber o Dirceu, tadinho, e eu fiz de tudo para levar ele para a igreja. Parei várias vezes, parei o carro na porta da casa dele, chamava, vamos, rapaz, estou indo para a igreja agora, pega a esposa, rapaz, não, outro dia eu vou. E ele roubava aqui na região, era terrível, o moço era terrível, era tão terrível, que ele acabou se suicidando. Então, irmãos, foi uma experiência maravilhosa que eu tive do amor do Senhor Jesus Cristo. Quando você ama as pessoas, faz a diferença. As pessoas não resistem ao amor do Senhor Jesus Cristo. Eles não resistem. Aquilo é algo tão grande que eu não vou conseguir explicar para os irmãos. Essa experiência que eu tive. Quando você ama as pessoas. Eu teve um outro aqui que vinha pegar leite, ele vinha pegar bezerrinho, aqui ele me comprava bezerrinho novo para o abate. Então ele vinha me comprar e sempre ele trazia uma vasilhinha de leite, eu dava o leite para ele. Não, traz a vasilha de leite, eu ponho o leite. Um dia ele chegou para mim e virou assim, falou, rapaz, quase todas as fazendas que a gente vai, eles dão leite para a gente. Mas você é diferente, você dá o leite com amor. Então, todas as experiências que eu estou passando para os irmãos sentir o que é o amor de Jesus. Quando você realmente faz as coisas com amor para as pessoas, elas notam. Elas notam. E esse moço do leite, um dia ele chegou chorando aqui, que o filho dele estava usando crack. Chegou chorando, que a esposa já estava, ele já não sabia. O rapaz tinha uma família com 2 filhos, 2 filhinhas lindas, meninas. Até, inclusive, a mulher dele mora de São Paulo. Mas se tiver a família do menino, ele largando a família, largando tudo para usar o crack. Aí eu falei para ele o seguinte, falei, não, vem cá, que é isso, aí vai parar, vai ser essa semana. Eu vou orar agora, nós vamos expulsar esse demônio que está sobre o teu filho, fazendo isso com ele. Aí ele veio correndo, não, ora então, orei para ele. E ele falou, e tem outra coisa, ele ama o crack. Ele já falou para mim que ele ama o crack, ele não deixa, que ele ama, e que não sei o que, até a minha esposa já não dorme de noite, então eu falei, ele vai amar o crack, hoje ele vai odiar o crack. Você vai chegar em casa, ele vai falar para você que odeia o crack e quer fazer um tratamento. E orei.
Ele saiu daqui e foi embora. No outro dia ele me ligou, falou, meu filho odeia o crack, e já me avisou que quer ir para uma clínica. E passou, eu falei, então você corre e arruma a clínica. Passou 8 dias, ele já estava numa clínica fazendo tratamento. Amém. Então, mas o mais interessante disso não é a oração, tudo que é louco, isso aí é maravilhoso. Eu sabia que Jesus ia agir, né? Inclusive, falei antes, tudo que ia acontecer, que Jesus tinha me mostrado. Mas o mais interessante foi o seguinte, irmãos, por causa desse leite que eu dava para ele, com amor de Jesus, ele teve confiança de me contar o problema dele e deixar eu orar por ele. Talvez se eu desse esse leite para ele de qualquer jeito, às vezes dando, mas por obrigação e tudo, o dia que eu falasse em orar para ele, ele não ia aceitar minha oração. Se ele não me visse eu com amor pela vida dele, ele não ia aceitar a oração. Ele nem ia tocar nesse assunto comigo. Então, o que eu quero deixar para os irmãos é isso. Outra coisa, o amor é exercício. Exercício. Você tem que exercitar o amor. Viu, meus queridos irmãos? Vocês estão participando aí, quem ainda vai ouvir isso aqui, exercita. Se você vai ter 2 opções, ou você vai odiar ou vai amar. Você tem essas 2 opções para você escolher. Então, escolha amar e exercita. Fala, não, se você odeia uma pessoa, começa a amar essa pessoa. Fala para você mesmo, eu amo essa pessoa. Senhor Jesus Cristo, eu quero amar essa pessoa. Eu tenho certeza absoluta que se você fizer esse exercício, você vai amar o próximo como a ti mesmo. E o mais breve, você vai conseguir amar o próximo assim como Jesus te amou. Amém, meus queridos irmãos? Então é isso que eu tenho para passar, essa experiência que eu tive. Amém. Amém. Maravilha, né, irmãos? Então, eu queria passar também, né, aqui para os irmãos, com relação, eu acho que é importante, com relação ao amor, né, que Jesus fala aqui na tua palavra, né, aquele amor que está lá, que está em Coríntios, né, e que, através daquilo, nós entendemos um pouco como que é o coração, né, o coração do Pai, o coração do Filho, e o coração do Espírito Santo, né, e lá, quando nós vemos assim atentamente, nos deixa muito claro que aquele é um amor que não suspeita mal, né? Aqui, o amor que não suspeita mal, que amor é esse que não suspeita mal? É aquele amor que você procura enxergar virtude nas pessoas, né? É você ter o olho apenas para as virtudes, não ficar olhando, reparando o defeito das pessoas, né? Então, Jesus Cristo, o amor dele está muito relacionado com isso, muito ligado com isso daí. O salmista até dizia, né, que a maldade, que os homens maus, eles prosperam nesta terra, né? E não apenas no Velho Testamento, mas nós temos observado isso no nosso tempo, sabe? Quantas e quantas pessoas não são odiadas aqui no Brasil, não estão sendo odiadas aqui no Brasil, né? pelo que tem acontecido no Brasil. Quantas pessoas que, se morrer hoje, né, grande parte da nação vai fazer festa, né, vai soltar foguete de comemoração, como se fosse um time de futebol, né, ter vencido aí um campeonato, né? Então, mas só que Deus, Jesus, ele não olha desta forma, né? Porque o amor dele está relacionado com aquilo que está em 1 Coríntios, no capítulo 13, né? Que o amor é paciente, o amor, ele espera sempre, né? Não suspeita mal, ele espera sempre o melhor daquela pessoa, a recuperação daquela pessoa, né? Então, Jesus Cristo, ele espera o melhor aí, vamos colocar, né? O presidente da República do Brasil, ele espera o quê? É aquilo que fala lá em Timóteo, né? 1 Timóteo, que o desejo de Deus, isso é bom e agradável diante de nosso Senhor, que quer
que todos se salvem, né? Então, isso é o que está no coração de Deus, é que todos se salvem. Depois ele diz que chega o conhecimento da verdade, porque somente através do conhecimento da verdade que ele delegou para a sua igreja esse conhecimento da verdade, né, que possa estar levando o evangelho, né? E esse conhecimento da verdade, ele terá um endereço desde que aquela pessoa, aquele servo que está levando a verdade, possa fazer isso produzindo os frutos, né, os frutos do amor de Jesus Cristo, né? E é o que o pastor Weber ele comentou aqui, dessas experiências, né, incríveis que ele teve, que as pessoas vão te ouvir através do teu testemunho, conforme dizia aquele Agostinho, né, o Santo Agostinho, que ele falava, olha, evangelizem. Não me lembro, não sei se ele ou se foi o Francisco de Assis, né? Ele dizia o seguinte, olha, evangelize o máximo que você puder. Quando necessário, use de palavras, né? Então, somente assim as coisas podem ser mudadas aí onde você trabalha, as coisas poderão ser mudadas no seu condomínio, né? Na cidade que você mora, e podemos, quem sabe, até mudar esse país, né? Mudar desse país, porque o Brasil é um país onde tem muita pessoa de Deus, né? Você tem muitos evangélicos, muitos crentes, muitas igrejas, né? Se você entra numa favela, tem favela que tem mais igreja do que bar, sabe? E, inclusive, as igrejas são respeitadas, os traficantes, os bandidos, eles respeitam a igreja. A pessoa, ela tem dificuldade de subir nos morros, nas favelas, mas se ele segurar uma Bíblia, né, se tiver com terno e segurar uma Bíblia, ele sobe nas favelas. Porque vocês notam que o pecador, o bandido, muitas das vezes a esperança deles está também naquelas igrejinhas que estão ali nos morros, que muitos deles têm vontade e desejo de sair do crime, né? Então, meus irmãos, eu acho que esse tema é um tema muito importante, que fala, né, que nós devemos amar, né, conforme fala ali, os nossos amigos e odiar os nossos inimigos, conforme era assim no Velho Testamento, mas Jesus Cristo veio nos revelar algo diferente, que nós devemos amar, né, os nossos inimigos. Que isso daí, para aqueles que não têm uma noção do que seja o amor de Deus, é uma aberração, né? Outros países, outras posições, outras religiões, eles têm isso como algo, uma aberração. Você ter isso como mandamento de amar os vossos inimigos. Inclusive, para que você possa, né, conforme Jesus disse, né, para que sejais filho de vossos pais que estás nos céus. Então, Deus, você será reconhecido como filho a partir do momento que você, sabe, absolve, né, apreende, absolve esse amor, né, de amar o inimigo. Porque depois ele ainda diz lá em Lucas aumenta um pouquinho, né, acrescenta, dizendo que porque ele é bom até para os ingratos e maus. Ele é bom até para com os ingratos e maus. Então, olha só, isso daí mostra o seguinte, que Jesus Cristo, ele é bom. Vamos colocar aqui, né, irmãos? Ele é bom para com o Alexandre de Moraes, ele é bom para com Lula, né? Deus é bom para com eles, sempre desejando a expectativa de haver uma conversão, né?
que muitas das vezes os servos do Senhor que entram nesse embate acabam falhando, né? Então, meus queridos, eu quero, para encerrar, eu não sei se vocês já viram aquela passagem aquele assassino em série, né? Aquele serial killer, que foi condenado por ter feito algo terrível. Ele é um psicopata, assim, muito conhecido, né? O psicopata é aquele que não, ele faz as coisas porque ele não tem ele não tem um senso de sentimento, né? De empatia, um sentimento de compaixão. Ele não tem esse sentimento. Até que um dos pais no julgamento dele, né, um dos pais de uma vítima, um jovem que foi assassinado por ele de uma maneira cruel, ele falou: olha, eu não tenho outra saída a não ser te perdoar, porque eu sou de Jesus Cristo, eu sou cristão, e o Senhor Jesus não me deu outra alternativa a não ser te perdoar. E por surpresa de todos, aquele assassino começou a chorar, começou a correr lágrimas nos olhos dele. Então, que nós possamos, sim, buscar o Espírito Santo, né, para que nós tenhamos esse contato contínuo com o Espírito Santo, que ele possa trabalhar no nosso caráter, trabalhar o nosso coração, para que nós possamos trazer a semelhança de Jesus Cristo. Eu, nos momentos difíceis, nos momentos assim que eu noto que eu estou sendo perseguido, muitas vezes por um certo nível de até maldade, sabe? Eu converso com o Senhor, falo ao Senhor: põe em mim o teu coração. Eu quero sentir o que o Senhor sentiria nesse momento, né? Às vezes até em momentos de tentação, em momentos assim, você deve recorrer a isso. Falar: Senhor, Espírito Santo, eu quero sentir neste momento aquilo que o Senhor Jesus Cristo sentiria se ele estivesse aqui vivendo esta situação. Sabe, eu tenho a certeza absoluta, porque já aconteceu várias vezes comigo, e é o que acontece no seu coração. Amém? Irmã Eliette. Amém. Eu só queria ler umas duas passagens. Está em 1 Tessalonicenses 5,15. Queria que o pastor Hélio abrisse, porque a nossa, como eu disse, né, a nossa tendência não é fazer o bem, né? Então, 1 Tessalonicenses 5,15 fala assim: vede que ninguém dê ao trem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre. Irmãos, essa tem que ser a qualidade do cristão. Que tem muito cristão que é lamurioso, né? Está sempre com lamúria, sempre reclamando, sempre... Eu acho que isso entristece muito, Senhor, né? Está aqui: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retém o que é bom, abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz os santifique em tudo. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse último versículo, irmãos, fala muito alto. Por quê? Quando a pessoa não perdoa, ela não é irrepreensível. Ela pode estar até com o corpo irrepreensível, mas o espírito dela, a alma dela não estão irrepreensíveis. E esse sentimento de amor,
irmãos, que é necessário para a gente perdoar uma pessoa, eu acho que vem de Deus. Acho não, tenho certeza que vem de Deus, porque do nosso terror não vai sair nada bom. Só contar uma experiência, que eu vi o pastor Weber contando uma experiência, e eu fui vítima de tentativa de assalto dentro do carro por 2 vezes, né? Graças a Deus, nenhuma das 2 o bandido levou, né? A primeira vez, irmãos, eu tive uma reação meio sem pensar, que veio um moleque assim com uma cara, um moleque de 17, 18 anos, não sei, lá perto da Estação da Luz, que é um lugar cheio de nóia, né? E ele veio com uma pedra enorme e falou assim: passa sua bolsa, se você não passar, eu vou jogar essa pedra no vidro do seu carro. E se você tentar fugir, eu vou jogar atrás do seu carro, para quebrar o vidro. Ele me falou, né? E eu estava com tanto assim aberto a janela, né? E quando ele falou isso, irmão, eu tive uma reação meio sem pensar. Eu comecei a repreender o demônio que estava nele. Falei: Satanás, sai dele em nome de Jesus, você está repreendido em nome de Jesus. E o menino ficou tão sem ação, o rapazinho ficou tão sem ação, que ele saiu assim por trás, e eu olhando assim no espelho, ele saiu por trás, saiu correndo, sabe? Graças a Deus, ele não... Foi o poder de Deus, eu sei que foi o poder de Deus aquilo. Aí, depois de uns tempos, não sei se foi uns 6 meses ou mais ou menos, né? Porque vocês sabem, né? São Paulo tem muito bandido, muito bandido. Eu estava num trânsito, que geralmente eles atacam em farol no trânsito, né? Estava com o vidro, estava um dia quente, eu estava com o vidro todo abaixado e com o braço assim para fora no trânsito. Aí vieram 2 moleques, tipo 12 anos, por aí. Veio um de cada lado no carro, né? E aí o menino chegou bem perto de mim, eu com o braço assim para fora, aí ele me falou assim: tia, vai passar na bolsa. Quando o menino falou isso, eu olhei assim para ele, que a gente assusta, né? Aí ele falou assim: se você não passar, eu vou passar a faca aqui no seu braço agora. Passa a bolsa. Quando ele falou isso, irmão, eu olhei para aquele menino e eu senti tanto amor por aquele menino, mas tanto amor, que eu pensei assim: mas a minha reação seria odiar esse menino que está me agredindo, que vai levar minha bolsa. Mas eu senti tanto amor por ele. Aí eu olhei para ele assim e falei assim: isso aí aconteceu lá no Sacomã, não sei se vocês já ouviram falar, perto lá da favela do Heliópolis. Aí eu olhei para aquele menino e falei assim para ele: eu te amo tanto, e Jesus te ama tanto, Jesus te ama tanto, tanto. E eu falei isso, irmãos, sinceramente, foi coisa de Deus, porque a última coisa que eu iria pensar era de falar isso para o menino que estava me assaltando, né? E aí o menino pegou, que ele estava assim, querendo pôr a mão dentro do carro. Aí ele pôs o corpo assim, meio dentro do carro, e olhou para mim e falou assim: tia, Jesus me ama? Essa foi a reação dele. Aí veio o outro do outro lado, né, que eu falei que tinha 2, o outro chegou do outro lado e falou assim: já pegou a bolsa dela? Aí ele, meio dentro do carro, falou assim para o outro, né, que estava na janela do passageiro: ela falou que Jesus me ama. O menino falou, ele sentiu aquele amor. Aí eu olhei para o outro e falei assim: Jesus ama muito você também. Ele está indo lá na sua casa amar seus parentes. Jesus te ama muito. E eu fiquei falando do amor de Deus para aqueles meninos,
Eles ficaram tão desconcertados, irmãos, e eu fiquei surpresa da minha reação, porque a minha reação natural seria ficar com raiva daqueles meninos, mas eu senti tanto amor, um amor de Jesus, né? E aí o outro falou assim, tia, falou que teve a mesma reação do outro. Jesus me ama, sabe? Ficou assim surpreso com o que eu falei para ele. E ficou assim, eu e os dois meninos num ambiente tão inundado de amor, e foi um amor, irmão, sobrenatural, naquela situação. Não foi da boca para fora que eu falei aquilo para aqueles meninos, que eu falei meio sem pensar, né? E eu fiquei pensando assim, esse é o verdadeiro amor de Deus. Ele ama todos nós, porque ele nos amou, mesmo nós estando afastados dele, que ele nos amou primeiro, né? E aí eu transformou e eu fui embora. Não fiquei lá. Acabou assim, o condicionamento, acho que o farol abriu, não sei, e acabei indo embora, e eles, logicamente, não me roubaram, né? E eu, daquele dia, eu fiquei pensando, né? A gente, às vezes, se esforça por amar um inimigo, mas a gente tem que pedir esse amor de Deus, a gente tem que ser canal dessa bênção de Deus, porque a gente, por nós mesmos, a gente não consegue ter esse amor, por uma pessoa que está agredindo a gente, porque o natural, como eu disse, o natural é a gente querer revidar, né? E essa experiência que eu tive foi uma experiência assim que acabou sendo edificante para mim, porque eu percebi que o amor de Deus é muito grande, irmãos, mesmo quando a pessoa está fazendo tudo errado. E eu acho que aqueles dois meninos estava planejado por Deus eles ouvirem isso, que eles são amados por Jesus. E talvez essa palavra, espero, né, que essa palavra possa ter mudado a vida deles, né? Que tenha sido uma sementinha que caiu e outro foi e regou, né? Para que ela desabrochasse, né? Então, esse foi um testemunho assim que eu tive que foi muito marcante na minha vida. Pastor Weber. Irmã, isso aí eu tenho certeza absoluta que a vida desses dois meninos mudou. Tenho certeza. Porque a reação deles foi uma reação muito profunda do Espírito Santo, uma atuação do Espírito Santo na vida deles, que eles sentiram o amor de Jesus. E a partir desse momento que uma pessoa, quando uma pessoa sente o amor de Jesus mesmo ali, muitos demônios, muita coisa maligna sai da vida da pessoa. E ela fica livre para optar. Então, eu creio que algo maravilhoso aconteceu realmente na vida desses meninos. Eu posso ter certeza disso. E outra coisa, uma coisa muito interessante também, que eu até esqueci de falar no meu testemunho que eu falei, é o seguinte: o primeiro passo é amar ao Senhor Jesus sobre todas as coisas. Porque você amando o Senhor Jesus, você releva muita coisa por amor a Ele. Muita coisa que vai acontecer na tua vida, às vezes você não suporta aquela pessoa, mas você passa a suportar ela por amor a Jesus. E com esse amor a Jesus, as coisas vão fluindo no teu interior, que você vai amar aquela pessoa sem a interferência do Senhor Jesus Cristo. Ele vai fazer algo maravilhoso no teu coração, que depois desse amor que você tem por Jesus, você também passa a amar as pessoas. Então, o amor, isso já vem do Velho Testamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E João deixou claro que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, a partir do momento que você ama o Senhor Jesus, você vai conseguir relevar as pessoas até chegar no ponto de realmente amar também as pessoas. Eu vejo isso, essa experiência, tudo que eu estou dizendo aqui aconteceu comigo.
Eu tive que exercitar o amor para amar as pessoas. Eu tive que amar o Senhor Jesus para relevar as coisas que vinham para mim. Muita coisa me dava vontade de fazer, mas eu falava, não, mas eu amo o Senhor Jesus, eu não vou querer ver Jesus sofrendo por reações aí malignas de odiar as pessoas e tudo. Então, eu acho que isso é um grande passo para você conseguir amar as pessoas assim como o Senhor Jesus amou. Amém, irmãos. Irmãos, eu só queria terminar com um versículo que está em Hebreus 12, 14. Queria que o pastor abrisse. Isso. Isso, Hebreus 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então, irmãos, essa questão de amar o próximo e odiar o inimigo envolve muitas ramificações. É o amor, é o perdão, é a misericórdia, é a ação do Espírito Santo em nós, mudando a raiz de amargura para com essas pessoas, é pedindo a Deus que perdoe essas pessoas. A gente ter a misericórdia, como se a gente estivesse imitando Deus, né? E tudo isso, irmãos, vem do Espírito Santo. Não é mérito nenhum meu, seu, ou de qualquer outro cristão, né? E essa palavra, irmãos, eu não sei se o pastor Valdo quer falar mais alguma coisa. Levantou a mão. Depois que o pastor Valdo falar, como já estamos quase 1 hora, aí eu queria que o pastor Weber terminasse com uma oração, amém? Para que essa palavra, que eu reputo uma palavra muito importante, porque é difícil a nossa vida cristã, a gente ter essa postura de amor, de relevar, de mansidão, de ter paz para com todos. Não é fácil, irmãos, porque o nosso velho homem sempre quer se levantar, se indignar e revidar, né? Mas que o Espírito Santo possa agir em nós e que haja uma transformação do nosso interior para que a gente jamais odeie o nosso inimigo. Pelo contrário, que a gente ame o inimigo, e se ele tiver sede, vamos dar água, se tiver fome, vamos dar comida. Amém? Pastor Walter? Então, irmãos, não, eu só queria citar aqui mais um versículo para a gente ler, depois o pastor Weber, né, poder estar encerrando. Está em Romanos, no capítulo 5, versículo do 8 até o 11. Romanos 5, e diz assim, ó, o 8 até o 11. Porque se Jesus ele falou que nós, né, devemos amar nosso inimigo, bem dizer aqui que nos maldizem, né, orar pelos que nos perseguem, nos caluniam, porque ele fez isso primeiro, né? Está aqui, ó, Romanos 5, 8. Mas Deus, e esse amor veio não apenas do Filho, mas também do Pai, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Né? E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação.
né? Então, quer dizer, éramos inimigos, pessoas odiáveis, nada de amáveis, né? Mas ele nos amou e enviou seu filho com amor né? Aquele amor de dar a vida em sofrimento. Então, é só isso daí que eu queria estar acrescentando aqui. Glórias ao Senhor Jesus. Então, vamos orar, né, irmãos, para encerrar. E é algo maravilhoso aconteceu essa noite, viu? Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial, eu não tenho palavras, Senhor Jesus Cristo, para te agradecer por esse momento tão maravilhoso, onde o Senhor está nos ensinando a cada dia mais a amar as pessoas, Senhor, a amar as vidas. Eu te glorifico, eu não tenho palavras para te agradecer por esse momento tão maravilhoso, tão... Não vou ter palavras para dizer, mas o Senhor é tudo, Jesus, para nós. O Senhor é maravilhoso. O Senhor prepara momentos tão maravilhosos que a gente não vai saber expressar o quanto é bom estar participando de tudo isso. O quanto é bom receber de ti, Jesus, esse amor maravilhoso. Num mundo tão terrível, num mundo onde estão guerras, ódio, e o Senhor vem trazer para nós essa noite essa palavra maravilhosa, esse amor maravilhoso. Nós não temos palavra para expressar, eu só tenho a te pedir, Jesus, que o Senhor continue nos dando visão do teu reino, que o Senhor continue enchendo o nosso coração do teu amor maravilhoso, Jesus, porque nós cremos que muitas pessoas ainda vão se converter, Jesus. Nós cremos que muitas pessoas ainda vão ter o privilégio de participar de tudo isso no qual nós participamos essa noite, Senhor. Eu te glorifico e declaro vitória nessa igreja maravilhosa que o Senhor preparou em Interlagos, Senhor. Que o Senhor continue abre portas, Senhor Jesus, para que as pessoas possam participar dessa alegria, desse poder maravilhoso do teu Espírito Santo, Senhor. Então, declara essa vitória na igreja, que o Senhor venha com o teu poder para que vidas e vidas possam estar também participando desse amor maravilhoso, Senhor. Eu te glorifico pela vida do pastor Hélio, pela vida do irmão Sérgio, do irmão Wilson, pela vida de todos os membros da igreja, Pai. Eu te glorifico pela vida deles, pela vida da irmã Eliette, pastor Valdo, da família da Igreja Interlagos, Jesus. Que o Senhor continue abençoando nós, que o Senhor continue nos dando poder para amar as pessoas, Jesus. Eu te glorifico por esse momento tão maravilhoso e peço que o Senhor venha acrescentar esse amor na vida de cada pessoa que está participando e que um dia venha assistir tudo isso que nós passamos aqui essa noite. Que maravilha! Que coisa maravilhosa! Mas que alegria! Como o Senhor é bom, Jesus! Como o Senhor é bondoso! Eu te glorifico, meu Pai, por ter enviado o que o Senhor tem de melhor para nós, que é o teu Filho amado, Jesus querido. Pai, muito obrigado por esse momento tão maravilhoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é que eu faço essa oração a ti, meu Pai. Amém. Amém. Amém.